Olá, caros alunos. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o estoicismo, a gente falou sobre o cinismo. Agora nós vamos falar de uma outra escola filosófica que foi fundada por Epicuro de Samos, por isso o nome epicurismo. Epicuro de Samos, ele nasceu em 341 anos antes de Cristo e morreu em 271 anos antes de Cristo. Seus ensinamentos vigoraram durante todo o período do helenismo. A gente sabe que é um momento em que eles buscam o prazer. Não um prazer como a gente vê hoje sendo buscado, né, em várias instâncias. Não, o prazer que ele buscava era um prazer simples, né? Ou seja, as pessoas elas buscaram aqueles prazeres que traziam tranquilidade à alma. Não prazeres que são incentivados pelo mundo. Por quê? Porque, como eu disse na aula passada, no estoicismo, eles buscavam a ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade. Então, se você busca fama, riqueza, glória, status social, você não vai conseguir alcançar essa ataraxia. Então, esses prazeres simples que eram buscados por essa escola, né, pelos discípulos de Epicuro, eram prazeres que satisfaziam o ser humano de maneira a alcançar essa ataraxia. Essa escola, então, como eu disse, ela foi fundada ali no século IV a.C., lá na Grécia. Conquistou grande número de adeptos. E esse hedonismo de Epicuro, então, vai ser chamado de epicurismo. Em termos de ética, os epicuristas eles defendiam que o supremo bem a ser buscado na vida é o prazer, né? Daí que vem do grego hedon. Hedonismo é lógico que hoje é visto de uma forma negativa, né? Por causa do jeito que as pessoas buscam o prazer nos dias de hoje. A escola de Epicuro ela foi fundada na mesma época em que a de Zenão de Cício, quando ele criou o estoicismo. Ambas se apresentaram como iniciativas praticamente opostas. Por quê? Porque elas tinham como objetivo essa imperturbabilidade, né, a ataraxia. Mas elas recomendavam meios diferentes para alcançar. No estoicismo, como a gente já falou na aula passada, a gente tinha um exercício da virtude e a recusa do prazer. Só que o epicurismo afirmava que é só o prazer que pode levar à paz do espírito, razão pela qual é o bem supremo a ser almejado. É importante a gente observar também que, ao falar em prazer, né, como eu disse, ele não está falando de prazer sensorial, mas um prazer racional. Trata-se do prazer do sábio, o exercício da quietude, da mente e da paz de espírito, o controle sobre as emoções e o domínio de si mesmo. Esse que é o verdadeiro prazer, fonte da saúde e da felicidade. Entre os prazeres intelectuais, Epicuro incluía a amizade, de modo que a sua escola, o jardim, era uma verdadeira comunidade, na qual os discípulos compartilhavam a vida com o mestre, vivendo em harmonia, longe das agitações da cidade. A gente sabe que Epicuro também ele foi adepto do atomismo. A gente já viu um pouquinho sobre ele, oriundo lá de Leucipo e Demócrito, que afirmava que o átomo, né, seria a origem de todas as coisas, etc. E Epicuro vai desenvolver um pouco mais isso. Ele vai afirmar que tanto o nosso corpo quanto a nossa alma são compostos de átomos. Os átomos do corpo são mais pesados que os da alma, mas tanto o corpo quanto a alma são materiais formados por átomos indestrutíveis. A morte nada mais é que a desagregação dos átomos que nos compõem, os do corpo e os da alma, de modo que também a alma é mortal. Mas como os átomos são indestrutíveis, eles tornarão a se juntar a outros compondo novos corpos. Dessa noção física, ele enuncia um princípio ético interessante, olha. Não há o que temer a morte, pois a morte nada sentimos e depois dela não mais existimos. Trata-se, então, de viver plenamente a vida. A filosofia de Epicuro vai encontrar muitos seguidores na sua época. Suas ideias chegaram ao mundo contemporâneo pela intervenção de dois discípulos. Mais ou menos 500 anos depois da morte de Epicuro, um certo Diógenes, da cidade de Enoanda, da Capadócia, atual Turquia, ele mandou gravar nos muros de um dos pórticos da cidade os 4 princípios conhecidos como tetrafármacon, isto é, o quádruplo remédio. Não há o que temer quanto aos deuses. Não há nada a temer quanto à morte. Pode-se alcançar a felicidade, pode-se suportar a dor. Além dessa interessante maneira de popularizar a filosofia de Epicuro, a gente encontra também no poema Sobre a Natureza das Coisas, escrito no século I da Era Cristã, por Tito Lucrécio Caro, uma sistemática exposição da filosofia epicurista. Esse poema ele foi muito conhecido no mundo romano e foi redescoberto no Renascimento. Influenciou muitos filósofos como Michel de Montaigne e todo o pensamento moderno. Agora, como que a gente pode resumir isso tudo? O epicurismo ele constitui uma ética hedonista.
ele coloca o verdadeiro prazer, o prazer do repouso do espírito, como bem a ser almejado. Não se trata, então, de uma busca desenfreada por bens materiais, né, como eu disse, por fama, riqueza, glória, status social, mas do exercício paciente do pensamento como forma de produzir tranquilidade da alma. A felicidade, então, vai consistir para Epicuro em não sofrer no corpo nada, né, não ter sofrimento e evitar as dores que podem ser evitadas, e não ter a alma perturbada, ou seja, buscar o prazer e afastar a dor. Então, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários, que vai ser um prazer ajudá-los a entender um pouquinho mais sobre o Epicuro e sua escola, o epicurismo.